Olá pessoal, aqui é o adjacente e nesse vídeo nós vamos calcular a integral de cosseno de 2x sobre seno de x mais cosseno de x dx. Nós podemos iniciar a resolução dessa integral aqui de duas formas, substituindo o cosseno de 2x com o auxílio de alguma identidade trigonométrica que a gente já conheça, ou multiplicando essa fração aqui pelo conjugado. Eu particularmente prefiro começar pela substituição do cosseno de 2x, mas essa ordem tanto faz. O resultado da conta vai ser o mesmo, só o processo no meio do caminho que vai alterar um pouco. Como eu havia dito então, eu vou começar com a substituição do cosseno de 2x usando essa identidade trigonométrica, que é o cosseno da soma de dois arcos. Essa é uma equação bem conhecida e que inclusive a gente usa ela já no vestibular, e que vai acompanhar vocês até o final do curso de cálculo, seja ele cálculo 1, 2, 3 ou 4. Olhando aqui para nossa equação e para nossa integral, nós temos que fazer com que esse lado esquerdo aqui seja igual ao cosseno de 2x, e para isso nós temos que fazer o a e o b serem iguais a x, para que a gente consiga usar esse lado direito na nossa integral. Fazendo o a igual a x e o b igual a x, aqui nós vamos ter um cosseno ao quadrado de x menos um seno ao quadrado de x, que substituindo na nossa integral fica dessa forma. Agora então o que nós temos que fazer é a multiplicação pelo conjugado. O conjugado nada mais é do que uma fração que tem numerador e denominador iguais, ou seja, isso é igual a 1. Multiplicando o conjugado dentro da nossa integral, nós não alteramos a nossa conta, justamente porque essa fração é igual a 1. Então, para a construção do nosso conjugado, nós vamos pegar essa soma aqui, inverter o sinal e colocar ela em cima e embaixo de uma fração. E como eu falei, agora é só multiplicar dentro da integral. Pessoal, sempre que a gente utilizar o conjugado, sempre, tá? Sempre vai aparecer uma diferença de quadrados. E aqui na nossa integral nós vamos enxergar esse lado esquerdo aqui, que vai estar sempre nesse formato. A mais b vezes a menos b. Se a gente colocar um parênteses aqui no nosso denominador, a gente vai perceber que fazendo o a igual a seno de x e o b igual a cosseno de x, nós vamos conseguir transformar então esse lado direito aqui num seno ao quadrado de x menos um cosseno ao quadrado de x, ficando dessa forma. E aqui notem que eu deixei o 1 aparecendo, mas ele não precisa estar aqui, tá? Eu só deixo ele para que fique mais fácil de vocês perceberem o que está acontecendo com a conta. Agora, se vocês puderem perceber, o numerador é quase igual ao denominador, com exceção de que os sinais estão trocados. Aqui o cosseno é positivo e aqui o cosseno é negativo. E com o seno a mesma coisa, aqui é negativo e aqui é positivo. Então o que a gente vai fazer é isolar o sinal de menos aqui na frente e fazer a fatoração. Dessa forma a gente não altera o resultado da conta, ficando desse jeito então. Agora a gente pode fazer duas coisas com esse sinal de menos. Passar ele para o lado de fora da integral multiplicando como constante, ou multiplicando em cima desse nosso numerador aqui. Eu prefiro fazer a multiplicação desse sinal de menos no numerador, porque em contas mais longas a gente teria que ficar arrastando esse sinal de menos do lado de fora da integral, e às vezes a gente pode acabar esquecendo e se perder. Fazendo essa multiplicação aqui, não tem perigo da gente esquecer do sinal de menos, porque ela já vai estar dentro da integral. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar esse sinal de menos aqui nesse numerador, ficando dessa forma. E agora então vocês podem cortar esse lado esquerdo aqui, porque isso aqui é igual a 1. Permanecendo então apenas o cosseno de x menos o seno de x. Agora, pelas propriedades da integral, a gente sabe que a gente pode separar isso aqui em duas integrais, ficando dessa forma. Essas duas integrais aqui, elas são tabeladas, tá? Eu posso mostrar para vocês como que se resolve esse tipo de integral aqui pela definição, mas esse não é o foco do vídeo. Então vou simplesmente usar o que se encontra nessas tabelas de internet. Não precisaria de tabela para resolver esse tipo de integral, porque as integrais de seno de x e cosseno de x são as integrais trigonométricas mais simples que a gente pode ter. Agora praticamente nossa conta já terminou, porque é só substituir aqui a integral de cosseno de x por seno de x e a integral de seno de x por menos cosseno de x. Cuidado que aqui na nossa conta a gente tem já um sinal de menos, então esse menos com esse menos aqui vai virar um mais cosseno de x, ficando então dessa forma. Pessoal, como a gente está calculando uma integral indefinida, para quem não sabe o que é uma integral indefinida, é a integral que não tem aqueles numerozinhos aqui nas duas pontas, ou seja, a gente não calcula ela numericamente. Isso é uma integral indefinida. Quando a gente calcula esse tipo de integral, a gente não pode esquecer de colocar a constante no final, tá? Tem professores que costumam descontar ou até mesmo dar errado. Então essa é a nossa resposta. Seno de x mais cosseno de x mais uma constante. Esse quadradinho que eu coloquei aqui, seria interessante que vocês aprendessem a utilizar ele nas suas provas, principalmente em provas de matemática. Ele simboliza que você chegou no final da sua conta ou que você terminou a sua demonstração. Tem pessoas também que costumam utilizar dois risquinhos, mas tanto faz. O jeito mais formal é esse aqui. Agora eu convido vocês a tentarem resolver essa integral aqui sozinhos e sem consulta, que no próximo vídeo eu mostro para vocês como resolver ela, para que vocês possam comparar o resultado. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe seu like como forma de retribuição ao meu trabalho. E para que eu consiga trazer um conteúdo cada vez melhor, deixe seu elogio, crítica ou sugestão nos comentários abaixo.
Por hoje é só.